TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado não tem como você participar. Você vai apenas contemplar. Nesta terça-feira, que é 15 de fevereiro, choveu forte na manhã de hoje em Divinópolis, até por volta de 10 horas da manhã. E depois o dia se fez firme e fez calor hoje em Divinópolis e eu diria que o sol deu o ar da graça. Dentro dessa proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, uma vez que o Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. E eu não vou perder tempo, vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2021, eu recebo o médico cardiologista Dr. Otaviano Greco. Ele sempre passa por aqui, né? 2, 3 vezes ao ano. Dr. Otaviano Greco, muito boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, ao vivo no estúdio do programa. Eu que tenho que agradecer de participar, que é um programa que tem uma grande audiência em Divinópolis e traz muito boas informações, Samuel. E aos telespectadores da TV Candidez, espero corresponder a expectativa. Que legal. Eu gosto sempre de perguntar para o meu entrevistado como é que foi a terça-feira dele, porque a gente sabe que muitas das vezes o dia do médico ou outro profissional da saúde é um dia muito agitado. Como é que foi o dia do cardiologista Otaviano Greco? Hoje foi um dia atípico, né? Porque normalmente a gente encerra o consultório fazendo o término das consultas e ir para casa. Hoje foi o contrário, eu já fui direto para o hospital levando um paciente que foi atendido na urgência. Infelizmente, é aquele paciente que, por causa da pandemia, se escondeu em casa, ficou restrito e não fez o controle adequado. Então, hoje ela se surpreendeu com um distúrbio do ritmo cardíaco, foi obrigada a ir para o ambulatório do hospital, está lá tomando a medicação para ver se reverte para o ritmo normal. Se não reverter, ela vai ter que ficar internada. Então, saindo daqui, eu vou voltar até o hospital. E esse episódio foi agora, no final da tarde, digamos assim? Foi, paciente aqui de uma cidade vizinha, ela me ligou, já é minha cliente há muitos anos, ela me ligou que estava passando mal e que, então, nós fizemos esse atendimento na urgência aqui no consultório mesmo, inicialmente, depois completamos no hospital. Agora tem que voltar lá para poder ver se vai poder ir para casa ou se vai ficar internado. Depois de 46 anos como médico, já se acostumou com essas inesperadas situações? Isso é pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, você está sempre passando por um apertozinho desse. Doutor Otaviano, eu quero aqui agradecer mais uma vez, em nome da direção da TV Candidez, do nosso diretor Mairink Júnior, né, nessa parceria aqui conosco no programa Amostra Grátis da Saúde, porque você traz aqui informações importantíssimas que carrega aí a sua experiência de, eu vou chutar aqui, quase meio século, hein, como médico cardiologista. Você que no ano passado recebeu aqui uma homenagem importantíssima com o depoimento de seus familiares, foi um momento muito emocionante, né? Da sua filha, Patrícia, que estava fora naquela época, né, no interior de São Paulo, e demais, do Léo, seu irmão,
o doutor Leopoldo Greco, né? Não, a Patrícia mora aqui, né? Patrícia mora aqui. Quem está fora é Mônica. Mônica, perdão, fiz aí uma inversão. É a Patrícia que falou, a Mônica, foi a Mônica que falou, não foi a Patrícia. Verdade. A Mônica mora fora, realmente. E depois desse tempo de 46 anos, e você viveu agora uma experiência como todos nós vivemos, que é a questão da pandemia. Aí eu te faço essa pergunta, como médico cardiologista, você observando o seu paciente, houve uma fuga do paciente no que diz respeito por causa da pandemia? O apelo, né, na televisivo, imprensa, era o seguinte: não saia de casa, fique em casa, proteja-se e evite de circular-se. Então, o que aconteceu? Muitos desses pacientes, não só da cardiologia, mas da oncologia, da pneumologia, neurologia, são pacientes que precisavam de controles periódicos mais frequentes e se afastaram, com medo de ter o Covid. Com certa razão no início, por falta de vacinas, mas depois, com a presença da vacina, mesmo assim, continuaram sendo cerceados, né, por uma informação muito forte da mídia. Eu acho o seguinte: aqueles pacientes que evitaram de ficar confinados e foram fazer seus retornos e tudo, eles ganharam durante esse período. A gente tem vários exemplos de paciente que se agravou a doença em função disso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou recentemente um aumento de cerca de 50% de casos de ataques cardíacos. E esses pacientes, os mais diversos, infarto, de distúrbio do ritmo, angina, então crises hipertensivas muito importantes, porque as pessoas deixaram de fazer o seu controle. Então esse aumento não se deveu só ao coronavírus, que também era um vetor para piorar a doença cardíaca, somente a doença coronária. Então muitos pacientes chegavam infartados no hospital, na verdade estavam infectados pelo coronavírus. Era uma situação decorrente da doença. E isso, no início, foi muito frequente. Com o início da vacinação, isso reduziu um pouco, mas agora, infelizmente, nós começamos a ver algumas pessoas desenvolvendo doenças secundárias ao distúrbio, possivelmente ao uso da vacina. Eu estou acompanhando 2 casos, e todos os 2 casos houve uma coincidência muito grande, 30, 40 dias após a dose da vacinação, o paciente desenvolveu uma doença do músculo cardíaco, a miocardite. Então, isso aí também é uma coisa que vai impactar, né, as estatísticas aí. Então, nós temos que ter realmente o cuidado. A doença foi, no início, uma doença extremamente grave, especialmente o surto da P1 de Manaus, né, que foi talvez a variedade do coronavírus mais mortal. Nenhum país do mundo enfrentou uma cepa tão grave quanto essa, e ela burlou todos os medicamentos preventivos que existiam. Houve uma redução inicialmente com algumas drogas, depois essas drogas tiveram que ser substituídas, porque não estavam fazendo muito efeito. Eu acho que o tratamento precoce tem que ser iniciado, mas a cepa de Manaus realmente ela trouxe um desafio muito grande para a medicina brasileira. E o Brasil, apesar disso tudo, teve, se você olhar as estatísticas mundiais, a percentagem de doentes e de óbitos está, muitas das vezes, abaixo da maioria dos países europeus, mostrando que a medicina dentro do Brasil foi muito eficaz no tratamento. Então, o aumento de leitos de UTI, o aumento de vagas em hospitais para tratar especificamente o coronavírus, realmente trouxe algum resultado. Infelizmente, a gente vê na imprensa muitas coisas falando houve tantas mil mortes, mas se você for fazer a percentagem e lembrar o tanto que o SUS sempre foi, infelizmente, infeliz na abordagem das mais diversas doenças, porque falta recursos, falta pessoal treinado, falta... Então isso, graças a Deus, com essa doença, houve uma capacitação rápida a nível de UTIs, a nível de hospital, principalmente Divinópolis teve realmente os hospitais aqui da cidade
foram capazes de resolver isso de uma forma bem mais tranquila. Foi uma resposta rápida e imediata, na sua opinião, justo. então. Então, hoje, nós estamos vendo, infelizmente, um desacreditar no tratamento, do enfrentamento da doença, melhor dizendo. Mas realmente houve um enfrentamento muito positivo. Nós tivemos aqui a cepa de pior resultado em termos de infecção. Aquilo que o pessoal falava, a doença tem 3 fases. A de Manaus, com 5, 6 dias, já era a fase inflamatória mais grave, com contornos de piora significativa no distúrbio respiratório. Então, quer dizer, eu acho que nós brasileiros temos que bater palma por um grupo de médicos destemidos que, trabalhando em UTIs e ambulatórios e enfermarias, enfrentaram de cabeça erguida essa doença. E alguns médicos perderam também a vida, né? Muito, principalmente nos grandes centros. Bem no início ali, existia uma dúvida muito grande, né? Como tratar esse paciente, como eu, como médico, como enfermeiro, ou profissional da saúde, vou chegar até esse contaminado? Eu posso te dizer que no início, teve um grande problema com o uso das EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Tinha muita dúvida? Não tinha material adequado. Olha só. Se você vê filmes, na internet tem vídeos de como era paramentado nos Estados Unidos, na Europa, Israel, Austrália, e mostrar os nossos enfermeiros e médicos paramentados aqui, era de chorar. Você vê que eles não tinham a proteção individual adequada. Isso foi melhorando com o passar dos meses, com o passar do tempo. Mas, mesmo assim, infelizmente, ainda pode-se dizer que há uma certa diferenciação muito grande entre a qualidade da EPI de um país europeu, dos Estados Unidos e da nossa. Uma curiosidade aqui do jornalista, você deixou de atender no início da pandemia, ou pelo menos atendeu por Skype, de maneira virtual? Como é que foi o seu comportamento como médico experiente? Mantive o consultório aberto o tempo todo. Olha só. E trabalhei no hospital o tempo todo. Porque a sua demanda também é uma demanda alta, né, doutora? Respeitando a idade, eu não enfrentei diretamente o coronavírus. Então, quando o meu paciente tinha necessidade de internação, ele era direcionado para os colegas que estavam no enfrentamento. Correto. Doutor Otaviano, nosso tema está na tela, a gente já está encerrando esse primeiro bloco, nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Esse tema é muito recorrente, eu recebo aqui várias mensagens durante o programa das pessoas pedindo para que a gente aborde esse tema. E é por isso que nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, um dos mais experientes cardiologistas de Divinópolis, doutor Otaviano Greco, que é parceiro da TV Cand 10, parceiro do programa Amostra Grátis. Doutor Otaviano, olha esse dado, hein? 30% do total de óbitos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estão as doenças cardiovasculares. É um número alto ou não? É um número alto. A doença cardiovascular, né, que engloba infarto, acidente vascular cerebral, ruptura de aneurismas, esse dado mostra o seguinte: a doença que mais mata é a doença cardíaca, a doença circulatória. Em segundo lugar, né, já caminhando a largo espaço para aumentar essa estatística, vem as doenças oncológicas, os cânceres. Por quê? Justamente o meu caso da doença cardíaca que nós estamos vivenciando, que é justamente a falta de prevenção. O pessoal se afastou de fazer os exames preventivos. Então, hoje, a gente conversando com o pessoal da oncologia dentro do hospital, porque a gente tem uma certa facilidade disso, eles falam, os doentes estão chegando em estágios mais avançados da doença. E estágios onde, muitas das vezes, não se tem nada mais a se fazer. São tratamentos paliativos e de muito sofrimento. Por quê? Porque a pessoa que poderia ir ao ginecologista, fazer uma prevenção de um câncer de mama, fazer um preventivo de lesões uterinas, ir a um gastroenterologista, fazer uma prevenção no coloprox, fazer prevenção de doenças do aparelho digestivo, essas pessoas se evitaram fazer, mesmo tendo sintomas, muitos evitaram de fazer. Então, a gente tem visto, infelizmente,
câncer em estágio muito avançado. Bacana, para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos recebendo hoje Otaviano Greco, médico cardiologista. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 15 de fevereiro. Nós estamos ao vivo e ao vivo você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Hoje nós estamos falando sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Na próxima terça-feira nós vamos também falar sobre a questão da pandemia, uma vez que nós estamos também tocando nesse assunto hoje. Na próxima semana, vou ter aqui o prazer de receber o médico psiquiatra. Nós vamos falar sobre a questão da depressão e essa relação com a pandemia. Há quem diga que o Brasil aí é o país, né, que se toma muito medicamento para a depressão. E o Carlos coloca agora para a gente uma foto. Vamos receber aqui com muito prazer a presença do médico pela primeira vez, Dr. Carlos Resch. Já agradecendo aqui a parceria com a TV Candidez, com o Sistema MPA, e mandando aqui um abraço do nosso diretor Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Na próxima terça-feira, portanto, você não pode perder essa entrevista pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. Gravamos também dicas de saúde. Essas dicas de saúde são importantíssimas e que também nós vamos trazer a partir do mês de março. Falando em dica de saúde, o nosso diretor Carlos coloca agora para a gente uma dica importante de saúde com o cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada. E na dica de saúde do programa de hoje eu vou conversar com o médico Dr. Cláudio Almada, cirurgião bariátrico, que é uma referência em todo o estado de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre a questão da obesidade mórbida. Dr. Cláudio Almada, programa Amostra Grátis, boa noite, TV Candidez. O que é importante o paciente da obesidade mórbida saber e qual que é o passo fundamental que ele deve tomar para evitar a obesidade mórbida por muito tempo da sua vida? Boa noite a todos, boa noite Samuel do Vale, ao programa Amostra Grátis da Saúde, TV Candidez. O paciente obeso mórbido, ele é já um paciente que tem indicação absoluta de cirurgia, né? Para que o paciente entenda
o porquê dessa indicação absoluta, é muito importante que ele procure um médico especialista na área para que oriente ele o caminho que ele deve tomar. Então, a princípio, o paciente obeso mórbido ele tem uma chance muito pequena de conseguir perder peso e manter esse peso perdido pelo resto da vida. Esse é o motivo pelo qual esse paciente ele tem indicação de cirurgia. Também, esse paciente geralmente carrega consigo doenças graves associadas e que vai ter uma diminuição significativa da sua expectativa de vida. Nós sabemos que o paciente obeso mórbido, ele vive menos de 25% a 30% do que viveria. Então é muito importante que esse paciente entenda a gravidade da situação, procure um médico especialista para que ele oriente para ele passar ou não a fazer parte dos pacientes que entrarão para a cirurgia bariátrica. Fazer parte ou não da cirurgia bariátrica vai depender de cada paciente. O paciente tem que entender qual é o compromisso dele para com a cirurgia e se ele vai aceitar ou não. Mas para isso ele precisa passar no especialista para que o especialista explique para ele como tudo funciona. Portanto, foi a nossa dica de saúde do programa Amostra Grátis desta terça-feira. Um abraço para o médico Cláudio Roberto Almada, que vai estar conosco em abril. De volta com o meu entrevistado, estou recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. Otaviano Greco, cardiologista. Doutor Otaviano, as perguntas já começam a surgir aqui, hein? E a sua presença aqui, todo mundo fica querendo fazer mais e mais perguntas. Deixa eu fazer aqui por ordem de chegada. Olá, Samuel, boa noite. Sou a Maria, do bairro São José. Parabéns pelo programa de hoje, doutor Otaviano, xará do meu pai. Pergunte para ele, por gentileza, a doença cardiovascular pode ter relação com a genética? Obrigada, estou acompanhando sempre o programa. Ô Maria do bairro São José, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o médico, o doutor Otaviano, vai te responder. Realmente existem algumas doenças cardiovasculares que têm origem na genética, especialmente as doenças do músculo cardíaco, que são as que mais chamam a atenção, né? E a cardiomiopatia hipertrófica, tem as doenças do distúrbio do ritmo cardíaco, que são as canalopatias, a doença de Wolff, Parkinson e White, que são também doenças de distúrbio do ritmo. E tem um fator genético que pode complicar a doença, a parte cardíaca, que é a hipertensão arterial, né, principalmente a hipertensão arterial chamada primária, que é de origem genética, muitas das vezes, assim como distúrbios graves do colesterol, que podem ver as chamadas dislipidemias, que também tem um fator genético. Mas a gente sabe que tanto a hipertensão arterial quanto a dislipidemia, a capacidade de adoecer uma pessoa é só 30%. 70%, muitas das vezes, é o ambiente que a pessoa vive, o ambiente que ela se insere do ponto de vista de alimentos, de falta de exercício, de estado emocional alterado, né? Porque isso aí sim vai pesar talvez muito mais do que a presença ou de hipertensão ou de dislipidemia ou mesmo um diabetes. Muito bem, doutor Otaviano. A Miriam aqui do centro, ela faz a seguinte pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Tema muito interessante. Gostaria de saber do doutor Otaviano qual que é a pressão arterial ideal para uma pessoa após os 60 anos. Está agradecendo aqui, está dizendo que sempre acompanha o programa. Ô, Miriam, obrigado pela sua mensagem. O médico Otaviano Greco vai responder para a gente. A hipertensão arterial, ela é classificada como normal abaixo de 13, a máxima, e abaixo de 8,5 a mínima. O certo é o seguinte, você tem que ver como que é essa pessoa aos 60 anos. Porque você pode ter, aos 60 anos, uma pessoa saudável, que não toma nenhum medicamento, que pratica atividade física, que tem um trabalho que ainda exerce com plenitude. Essa pessoa tem que ser classificada como a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou nas suas diretrizes. Pressão abaixo de 13 na máxima e abaixo de 8,5 na mínima. Agora, se uma pessoa aos 60 anos já tem uma doença circulatória mais grave, já tem um processo de envelhecimento arterial mais grave, aí você tem que
balizar pela essa gravidade que essa pessoa tem na doença cardiovascular. Porque se você cair muito a pressão arterial, às vezes você pode piorar a função renal e função cerebral. Não é incomum você ver em exames de pessoas que têm já uma doença circulatória mais grave, apesar da baixa idade, você cair muito a pressão arterial vai fazer os chamados infartos lacunares, que são pequenos derrames cerebrais e, com o passar do tempo, há uma multiplicidade desses pequenos derrames e vai levar a pessoa a ter uma demência cerebral. Ou a pressão ficar muito baixa, lesar o rim. Então, eu acho que cada caso é um caso. Então, quer dizer, você tem que ver a saúde global dessa pessoa. Você não pode olhar só pelo fator idade, você tem que olhar a parte biológica, quer dizer, a idade cronológica tem que estar alinhada com a idade biológica para você dar esse feedback de pressão arterial ideal para essa pessoa. Nas pessoas mais velhas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como também as sociedades internacionais, já balizam liberdade um pouco maior na pressão arterial para evitar justamente esse quadro de agravamento da demência cerebral. Doutor Otaviano, deixa eu fazer aqui a pergunta para ver se a pessoa se identificou. O Juarez Silva, ele pergunta quais são os exames necessários para o famoso check-up anual. Tenho 45 anos, praticamente nunca fiz check-up no que diz respeito à prevenção das doenças do coração. Como é que o senhor responde aqui, Juarez Silva? Olha, o que a gente tem que prevenir? São as doenças que mais levam a problema circulatório. Então, quais são as doenças? Então, verificar se a pessoa tem hipertensão arterial, verificar se a pessoa é diabética ou é um pré-diabético, ou tem já um quadro chamado hiperinsulinismo, que vai sinalizar uma diabetes do tipo 2 no futuro. Ver se essa pessoa tem um distúrbio de colesterol, especialmente se esse distúrbio ele é familiar, né? Se essa pessoa tem algum componente emocional que possa estar contribuindo para oscilações grandes da pressão arterial, se essa pessoa tem um sedentarismo que esteja comprometendo a sua saúde cardiovascular como um todo, se está acima do peso, isso tudo tem que ser olhado. Agora, os exames laboratoriais vão nortear justamente isso que eu falei, você vai pesquisar essas coisas, função renal, função hepática, como que estão os lípidos sanguíneos, como que está a capacidade física dessa pessoa, muitas das vezes pedindo um teste ergométrico se tiver indicado. Dependendo da situação, exames mais simples podem corroborar. Agora, se a pessoa quer participar de uma atividade física mais intensa, quer melhorar o seu desempenho físico, esse teste ergométrico será bem-vindo. Agora, outros exames podem ser necessários, aí, se identificado nessas avaliações iniciais, se há necessidade de prosseguir nessa propedêutica, na investigação de algum detalhe que passou desapercebido no exame clínico, mas que o exame laboratorial detectou. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao doutor Otaviano para falar sobre a questão do estresse. Afinal de contas, que tipo de prejuízo pode causar para a saúde do coração? A pessoa não quis se identificar, não tem problema, importante que você possa participar conosco. A gente está recebendo hoje o conceituado médico doutor Otaviano Greco, com seus 46 anos de experiência. Como é que você responde essa pergunta do estresse? O estresse pode realmente trazer prejuízos? O estudo Interheart, que é um estudo antigo, mas ele pesquisou dados estatísticos e epidemiológicos em 30 mil pessoas. O Brasil, inclusive, participou desse estudo, que era capitaneado pela Universidade Canadense McMaster. Então, esse estudo mostrou que as doenças circulatórias tinham maior incidência quando a pessoa tinha um distúrbio de colesterol, ou fumava, ou era hipertenso, ou era diabético, ou era sedentário ou estava acima do peso, e também quando as pessoas tinham os distúrbios chamados psicossociais. O que quer dizer isso? A pessoa tem um distúrbio de ordem emocional que está prejudicando a parte social, o seu convívio dentro de um ambiente de sociedade. Então, esse nível de tensão, de emoção contido ou mesmo extravasado vai levar a pessoa a realmente poder adoecer. O peso percentual da doença psiquiátrica, a doença psíquica, ele é muito variável de acordo com a intensidade que isso aconteceu. Mas nesse estudo epidemiológico,
foi em torno de 20% a 25% de grau de comprometimento das pessoas que adoeciam de algum distúrbio cardiovascular. Para a gente encerrar esse bloco, uma pessoa também que não quis se identificar, ela pergunta se a cardiopatia congênita tem como ser evitada. Infelizmente, a prevenção da cardiopatia congênita, ela está muito ligada a evitar raio-x durante gestação, alguns medicamentos que são tem cardiotoxicidade ou fugiu a palavra. É uma palavra... Teratogenesidade, que prejudica o feto quando a pessoa toma. Ou se a pessoa tem é hipertensa, está mal controlada, vai trazer algum distúrbio também. E a principal outra coisa também, que a cardiopatia congênita pode acontecer, principalmente a doença da persistência do canal arterial, que é quando no trabalho de parto a criança sofre com deficiência de oxigenação, naquele período de expulsão ou durante a própria... Então tem uma relação direta com a gestação. Então, Isso. Mãe e pai devem ficar atentos. Ou a congênita, sim. A congênita é um defeito que vai ser gerado intraútero. Bacana. Olha só, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta. Eu, nas minhas andanças aqui pela cidade, eu sempre encontro com algumas pessoas que sempre comentam, que assistem ao programa toda terça-feira. Hoje, nós estamos recebendo com muito prazer o médico cardiologista Dr. Otaviano Greco. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Na próxima terça-feira vai ser a última terça-feira de fevereiro, dia 22. Nós vamos falar sobre a questão da depressão e principalmente linkada com a questão da pandemia. Março agora completamos 2 anos de pandemia no Brasil. Então você pode participar conosco enviando a sua pergunta, já tirando a sua dúvida para esse tema. Nós vamos receber aqui o médico Carlos Resch pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez.
Nosso abraço aqui ao Dr. Carlos Esche, em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação do Mairink Pinto de Aguiar Júnior. Antes de voltarmos com o Dr. Otaviano Greco, o nosso diretor Carlos coloca para a gente a nova campanha da Unimed Divinópolis. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial e a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença, e ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Um abraço para toda a equipe de marketing da Unimed Divinópolis, especialmente o Mozart. De volta com o meu entrevistado. Estou hoje ao vivo com o médico Dr. Otaviano Greco. Doutor Otaviano, são muitas as perguntas. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer todas elas para o telespectador que nos está nos acompanhando. Olá, Samuel. Boa noite. Sou o Adilson, do bairro Santo Antônio. Pergunta ao Dr. Otaviano, qual o colesterol alto? Se o colesterol alto pode infartar, e ele pede para você detalhar aqui, se for possível, os números do HDL também. O colesterol, isoladamente, como fator de risco, ele tem um impacto em torno de 35% a 36% de risco para evoluir para doença circulatória. Agora, tem que ver também, é o seguinte, se existe um componente familiar. O que quer dizer componente familiar? Se as pessoas que estão adoecendo de infarto ou acidente vascular cerebral, o homem abaixo de 55 anos e a mulher abaixo de 65 anos. O nível de colesterol ideal, ele é realmente baseado num tripé. Você tem os fatores de colesterol total, o colesterol HDL, que também é conhecido como bom colesterol, e o colesterol LDL, o colesterol ruim. As pessoas que já têm doença circulatória têm que manter um colesterol ruim abaixo de 100. Né? Muitas das vezes, vai ter que ser através de medicamentos a ser usado. E o colesterol bom, no homem, tem que estar acima de 45 e na mulher, o ideal, acima de 65. Então, quer dizer, essas proporções podem ser feitas por conta matemática, muitas das vezes. Então, o que a gente diz para você? É que você tem que basear no risco familiar. Como que como que está acontecendo na sua família? Existe algum caso específico? Agora, tem que saber também que existem algumas doenças, principalmente doenças hepáticas, doenças da tireoide, o próprio sedentarismo, a pessoa que alimenta de forma errada, vão subir o colesterol de forma que possa ser prevenido de uma forma mais simples, né? Vale outra coisa lembrar que quando você dosa o colesterol, só 30% daquele colesterol que foi dosado no seu sangue vem da alimentação. 70% é fabricado pelo seu próprio fígado. Então, as dietas extremamente restritivas nem sempre vão surtir efeito. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma dieta extremamente restritiva, pois o impacto não vai ser tão grande. E seu organismo vai produzir colesterol para suprir aquilo que não está vindo pela dieta. Então, o certo é fazer
um controle adequado, verificar realmente o grau de risco que você tem. Existem tabelas hoje e calculadoras que fazem qual que é o seu risco de ter uma doença circulatória em 10 anos, né? Então, baseado nesse risco, faça uma programação de como enfrentar os lípides sanguíneos. Então, quer dizer, o número absoluto nem sempre é o que vai nortear tudo. Então, você tem que realmente basear numa análise mais ampla, especialmente avaliando a doença circulatória na família. Doutor Otaviano, o teste ergométrico ele deve ser feito de quanto em quanto tempo? Bom, o teste ergométrico ele vai medir o quê? Capacidade física e, durante a sua realização, com o eletrocardiograma, ver se existe distúrbio circulatório que possa sugerir uma deficiência de circulação nas coronárias, a isquemia miocárdica, que seria o nome que a gente daria para isso. Então, esse teste ergométrico ele tem que ser baseado no que a pessoa tem e a faixa etária. Então, se você já tem uma doença cardíaca conhecida, já teve um infarto, já fez angioplastia, ou já fez revascularização do miocárdio, esse teste pode ser feito de forma periódica, baseado nos elementos que querem ser vistos. Por exemplo, na angioplastia, você faz teste ergométrico 90 dias depois da angioplastia e depois, dependendo da situação, a cada 6 meses ou 1 ano. Na revascularização, esse primeiro teste pode ser prorrogado, não precisa ser feito imediato. Normalmente, 3, 4 anos depois, você vai fazer de acordo com o estado clínico da pessoa. Então, o seu cardiologista vai fazer o exame, vai fazer as perguntas pertinentes, vai fazer um exame laboratorial, ou eletrocardiográfico, ou mesmo o ecocardiograma. Baseado nisso, ele vai determinar qual o teste. Agora, no check-up, né, isso depende também da profissão da pessoa, depende da idade, depende dos fatores de risco que essa pessoa tenha. Você pode fazer um teste que seja anual ou pode fazer também um pouco mais espaçado de acordo com a sua faixa etária e as doenças que já pré-existam. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Tem um histórico na família de pessoa com glicose alta, diabetes para ser mais preciso. Tenho feito os exames, mas já há bastante tempo não faço. Minha última medição deu 99. O médico falou que eu poderia ficar um pouco mais atento. Eu gostaria de saber do doutor Otaviano se a questão diabética tem uma relação direta com a genética. Obrigado. Altair, que acabou de mandar aqui uma mensagem. Você pode continuar mandando a sua mensagem em programa ao vivo. A diabetes chamada do tipo 2, ela realmente tem origem genética e é preponderante na doença na população geral. Existem outras formas de diabetes, do tipo 1, que vem por lesão por autoimunicidade, né? O próprio organismo se agride. Tem as pessoas que principalmente sofrem pancreatite, que pode desencadear diabetes, pessoas com vício de bebidas também podem, alguns medicamentos podem levar a pancreatite. Então, quer dizer, mas o que predomina é a diabetes do tipo 2. Na diabetes do tipo 2, você fizer só glicose de jejum, como você está citando aí, você vai só conseguir fazer seu diagnóstico de diabetes 5 anos depois. Porque você tem que fazer todo ano, pelo menos uma vez, o teste de tolerância à glicose. O que quer dizer isso? Você tomar um líquido adocicado, 75 gramas de destrozol, e 2 horas depois medir essa glicose. Aí você vai aumentar a acurácia do diagnóstico, né? Porque tanto a hemoglobina glicada quanto a glicose de jejum, elas podem demorar muito mais para fazer o diagnóstico do que quando você faz o teste de tolerância à glicose. Então, você que tem diabetes na família, seria prudente fazer isso. E outra coisa que a gente sabe que no diabetes do tipo 2, antes de a pessoa se tornar um diabético pleno, ele vai fazer o quê? O chamado hiperinsulinismo. Então, é muito comum que a pessoa tenha, às vezes, hipoglicemia e não hiperglicemia. Então, pessoas com hipoglicemia muito frequente e de forte intensidade, ela pode ser, na verdade, um precursor de um diabetes no futuro. Então, é importante realmente procurar a ajuda de um profissional médico e ver se você se enquadra nesse quadro. Bacana. Nós vamos agora para o nosso último e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco
Com muito prazer, a gente recebe hoje o médico Dr. Otaviano Greco. É o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu fazer aqui um registro e mandar um grande abraço para o neurocirurgião Dr. Jairo Batista Neto, que participou conosco do programa na última terça-feira. E ele dava detalhes da repercussão, como foi aqui a sua entrevista. Foi a primeira vez que ele esteve conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde e trouxe informações importantes sobre a questão da neurocirurgia, principalmente do AVC. A questão dos sintomas, a questão da prevenção, enfim, foi uma entrevista pontual e eu fico feliz com esse retorno. Antes de voltarmos com o Dr. Otaviano Greco, o nosso diretor Carlos coloca agora para a gente uma chamada importante dos novos cursos de saúde. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora. A Unip Divinópolis, eu como diretor da unidade, venho para avisar a todos vocês que ela está com uma ótima promoção, inclusive com isenção de matrículas em alguns dos cursos, agora em fevereiro, tá? Principalmente nos queridinhos, nossos novos cursos aí que são da área da saúde, tanto educação física, enfermagem, fisioterapia, farmácia e estética, tá? Esses cursos aí estão com ótimas ofertas e ótimas promoções, assim como os demais, tá? Contudo, um destaque maior aí para esses cursos que são semestrais, tá? Apenas as matrículas deles são em janeiro e julho. Então a gente só tem essas aberturas aí de campanha para esses cursos. Então, pessoal, estamos aguardando vocês. Contamos com todos vocês na rua Itapecerica 173, na Unip Divinópolis. Telefone 37 3213 2766 e o nosso WhatsApp 99822 7380. Instagram Unip Divinópolis. Um abraço, Samuel. Boa noite a todos. Um abraço para o Paulino, para a Lúcia e para toda a equipe, sempre participando aqui do programa Amostra Grátis da Saúde com dicas importantes, hein? Da Unip. Doutor Otaviano Greco, vamos agora estamos caminhando para o final do programa já. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao doutor Otaviano Greco para comentar sobre a questão da prevenção. Afinal de contas, no que diz respeito à doença do coração, qual que é a idade correta para procurar o médico pela primeira vez? Bom, não existe uma idade
X. Existe aquelas pessoas que têm alguma doença prévia familiar e que estejam preocupadas se já estão ou não predispostas a desenvolver a doença. Então, essa idade vai variar de acordo com o que a pessoa tenha. Você é um pré-diabético, você tem na sua família pessoas com diabetes com idade mais jovem, você está acima do peso, você tem uma hipertensão arterial familiar e precisa se prevenir. Então, essa idade, né, ela não existe de forma marcante. O que a gente sabe é que as doenças circulatórias começam a acontecer a partir da quarta década, onde tem a maior incidência, né? E depois da quinta e sexta década é que vão ter maior incidência de diagnósticos. Então, quer dizer, a pessoa tem que ver a sua história familiar, e baseado de quando as pessoas do seu convívio, da sua família, começaram a adoecer, e ali, ou se não quer adoecer, já começar a fazer um processo preventivo. Legal, doutor Otaviano. No que diz respeito à questão da Covid, eu estou recebendo aqui algumas mensagens e as pessoas sempre comentam da questão do medo de se fazer exame. Um depoimento agora de uma senhora. Até hoje não tive uma coragem necessária, ainda tenho receio da Covid. Perdi tias e outros amigos e vizinhos. Sei que preciso tratar do meu coração, mas sempre fico na dúvida se é o momento certo. É um depoimento de uma pessoa, parece que é uma senhora, que mostra o medo também. O que acontece é o seguinte, realmente, se você for a um local de aglomeração de pessoas, né, realmente precisa ter os devidos cuidados para poder participar. Por isso que, infelizmente, muitas das pessoas deixaram de ir a postos de saúde, deixaram de ir a hospitais, deixaram de ir a consultórios, onde havia grande aglomeração. Eu e a médica que trabalha comigo lá no consultório, a reumatologista, a doutora Roberta, nós fizemos um escalonamento de horários. Então, eu reduzi em torno de 50% o número de atendimentos diários e ela também fez a mesma coisa, justamente para evitar que pessoas se acumulassem lá de fora e tomando todos os cuidados. Então, as pessoas tomando todos os cuidados, evitando aglomeração, fazendo consultas de horário marcado, eu acho que esse risco minimiza. Agora, o certo é que, infelizmente, muitas das pessoas que deixaram de fazer a sua prevenção, de fazer a sua consulta periódica, quando chegaram a voltar a fazer, muitas das vezes voltaram já com a doença num estágio mais avançado. Isso que tem que ter cuidado. Isso aconteceu não só na cardiologia, mas também na oncologia, na neurologia, na pneumologia. Porque a doença, infelizmente, tanto circulatória quanto o câncer, não dormem. Elas estão diuturnamente agredindo a pessoa. Doutor Otaviano, continua no mesmo local, aqui na Antônio Olímpio de Moraes? É ali mesmo. Bem perto aqui do Costa Rangel? Isso. Qual que é o número da casa ali, do seu 593. 593, onde atendeu durante muito tempo o doutor Otaviano Pai. Isso. E a Cleusa está pedindo aqui o seu contato, é o 3222-9898, né? E quem está lá é a Beth, né? Justo. Doutor Otaviano, qual que é o resumo que o senhor faz dessa entrevista hoje? Você traz aqui a sua experiência de 46 anos como médico cardiologista e em franca atividade, você me falava agora há pouco, teve uma intercorrência, né? Está chegando agora do hospital, vai ter que voltar para o hospital? Estou voltando lá. Saindo daqui, estou voltando. Tá, e qual que é o resumo que você faz no que diz respeito a essa prevenção das doenças cardiovasculares? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos que, infelizmente, enfrentar um processo de doença que é degenerativa. Então, a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, são doenças chamadas degenerativas. Elas vão existir, querendo ou não, com o avançar da idade. O que a gente pode fazer na prevenção é atrasar que essas doenças cheguem. Ou que, se venham chegar, venham de forma mais suave. Então, quer dizer, a pessoa realmente tem que passar por um processo para poder justamente ver qual a sua situação clínica real, fazer as suas consultas, ir periodicamente ao ginecologista e fazer as suas, realmente a mulher, o homem ao urologista. Então, quer dizer, esse tipo de prevenção tem que ser feito de forma periódica. Então, por quê?
a doença não dorme, a doença está sempre de butuca para você. Então, eu acho o seguinte, previna-se, ligue naquele consultório que você escolheu, explique que você tem receio, que você não quer estar em aglomeração, escolha um horário que tenha menos possibilidade de aglomeração. No posto de saúde, a mesma coisa, faça de forma realmente evitar essas aglomerações. Então, quer dizer, acho que o importante é não deixar de fazer a prevenção. Ok, muito obrigado pela sua presença. Em nome aqui da direção da TV Cand 10, do Mairink Júnior, a gente agradece mais uma vez. Eu espero que no meio do ano você volte, você traz aqui informações importantes aqui. Eu acho que quem está acostumado com a sua presença sente muita segurança na resposta que você dá aí, trazendo, acima de tudo, essa sua experiência. Obrigado, doutora. Eu acho que da forma que você fez hoje, né, trazendo as questões dos telespectadores... Hoje a gente deu muito foco no telespectador. Isso, eu acho que é importante isso, porque eu acho que essas dúvidas, elas são dúvidas, não é só para uma pessoa, é vale para um universo, é um universo muito grande. Então, você acaba atingindo aquilo que é o objetivo. Eu posso vir aqui, fazer uma palestra, né, fazer um discurso que vai ficar, muitas das vezes, mal entendido. Então, quer dizer, eu acho que dessa forma como foi feito hoje, eu achei realmente valeu a pena, perguntas muito pertinentes, perguntas muito bem elaboradas. As pessoas estão de parabéns, que esse tipo de pergunta aí valeu a pena responder. Porque eu acho o seguinte, eu acho que cada pergunta é um tópico da doença. Cada pergunta é um tópico de um processo que você tem que dominar. Então, quer dizer, as pessoas realmente possam, através das perguntas, acho que ficam melhor servidas do que você simplesmente falar de forma aberta. E por isso que essa programação da TV Cand 10 é muito voltada para a questão do ao vivo, que faz toda e total diferença no programa de saúde, porque é um termômetro muito positivo, quando você vê que a pessoa participa, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Isso aí é fundamental. Justamente. Muito obrigado mais uma vez. Em junho, o senhor volta aqui com a gente, no mês do aniversário da cidade. Muito obrigado, viu, pelo seu apoio. Muito importante aqui conosco aqui no programa. Eu que agradeço a lembrança do meu nome. Eu lembro a todos que a reprise dessa entrevista com o Dr. Otaviano Greco você pode acompanhar no próximo sábado, a partir de 13h, que é o dia de programa de saúde gravado. A gente volta na próxima terça-feira. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.